ano de 2026. Eu vou começar dizendo uma coisa. Esse ano, a Bahia e a indústria baiana cresceram mais do que a indústria brasileira e a economia brasileira. Mas, e esse fato vai acontecer não somente com a Bahia, mas também com o Brasil, haverá uma desaceleração. Continuaremos crescendo, mas num ritmo um pouco menor. E por que isso vai acontecer? Alguns elementos, e eu vou falar rapidamente, do cenário internacional, das perspectivas do cenário nacional, e, ao final, a gente fecha para a economia e, particularmente, para a indústria da Bahia. Esse ano foi um ano diferente de todos os anos anteriores, pelo menos os mais recentes. Se a gente falar de 2025, daqui a 30, 40 anos, todo mundo vai dizer que ele foi marcado pelas tensões comerciais e, principalmente, pelas tensões relativas ao tarifaço americano. Hoje, quando a gente fala do ano de 1931, a gente fala da lei Smoot-Hawley nos Estados Unidos, que elevou as tarifas a níveis nunca anteriormente praticados. Agora, quase 100 anos depois, a gente tem um movimento muito parecido e a gente sabe o que aconteceu. Esse fato, aliado a questões de ordem geopolítica, tem contribuído para desacelerar o crescimento da economia mundial. Na verdade, durante muitos anos, o comércio internacional puxava o crescimento mundial. Isso foi assim até 2010, 2011. Depois, o ritmo do comércio arrefeceu, mas ele acompanha um pouco mais ou um pouco menos a economia mundial. Agora, a gente está passando por uma revisão desse ritmo de comércio. E isso certamente tem impactos econômicos. Um outro impacto, e aí saindo do crescimento, é a questão da inflação, né? Não inesperadamente, a inflação nos Estados Unidos, que é um balizador importante para a inflação internacional, está crescendo. Talvez até menos do que a gente esperava, mas está crescendo. E, ao mesmo tempo, o Fed, Banco Central Americano, nas últimas 2 reuniões, reduziu a faixa de flutuação da taxa de juros. Então, a gente continua esperando, mantido esse tarifaço, um crescimento da inflação global. E como não está havendo aumento da taxa de juros, isso significa que o dólar deve continuar se desvalorizando. E isso é importante para a gente considerar países que exportam para os Estados Unidos. Então, um dólar desvalorizado com a maior tarifa diminui o mercado americano para o exportador. É uma tendência natural. Mesmo assim, o crescimento global vai continuar. Desacelerando, mas vai continuar. E, basicamente, hoje eu tenho 2 grandes agentes no mercado internacional, né? Os Estados Unidos não são mais o maior agente do ponto de vista do comércio internacional. Deixaram de ser. É a China.
Os Estados Unidos são a maior economia, mas a China é o maior exportador mundial e principalmente da indústria. E o que está acontecendo na China? Desacelerando a demanda interna e no mercado internacional com dificuldade de colocar os produtos nos Estados Unidos. O que ela tende a fazer? Inundar o mercado mundial, e o Brasil faz parte desse contexto, com produtos chineses. Então, essa concorrência que tem sido forte nas últimas décadas será mais forte ainda e, obviamente, tem um impacto sobre a indústria aqui instalada. Aliás, já está tendo, né? E aqui, dois fatos. Superávit comercial chinês, mesmo com o tarifaço dos Estados Unidos, cresceu. Ele buscou outros mercados e está sendo bem sucedido. Déficit comercial americano, mesmo com o tarifaço, cresceu. No ano passado foi 3,1% do PIB americano. Esse ano o PIB não fechou, mas oscilará em torno de 3,2%, 3,3%. Isso tem reflexos nos mercados globais. Fato, né? Perspectivas, na verdade. Redução do crescimento das economias avançadas. Já aconteceu, tá? Notem como, eu não estou conseguindo aqui, mas eu acho que dá para vocês olharem, como os Estados Unidos terão um desempenho esse ano pior do que no ano passado. Tá? E notem, as economias emergentes desaceleram esse ano num ritmo menor e continuarão desacelerando em 2026. Aí uma observação relevante é que a China, mesmo com esse movimento, está desacelerando também. É um conjunto. Tá? O fato é que se espera um crescimento menor esse ano, pouco menor, quase em linha com o do ano passado, mas um crescimento menor também em 2026. Desaceleração limitada, mas desaceleração. Chegando no Brasil, o que a gente tem hoje? Eu tenho um mercado de trabalho ainda aquecido, ainda. Eu tenho a menor taxa de desemprego historicamente, 5,6%. Historicamente, eu me refiro pós-2022, quando foi inaugurada essa metodologia de aferição do desemprego. Quando eu olho outro dado, que é o dado de pessoas ocupadas, ele também cresce, tá? Também é o maior número desse período. Por que eu trago os dois? Se menor desemprego, eu teria mais pessoas ocupadas, seria óbvio. Não, porque o desemprego depende da quantidade de pessoas que buscam emprego. Então, ao mesmo tempo, eu tenho mais gente no mercado de trabalho e menos gente buscando emprego na economia. Se eu olhar a taxa de juros, ela tem aumentado em função da necessidade de controle da inflação, né? E já está há alguns meses a 15%. A inflação tem reduzido? Tem, mas tem reduzido de maneira bastante lenta. Bastante lenta. E isso tem suas explicações. Se eu olhar o índice de atividade econômica, eu aumentei a taxa de juros, cheguei a esse nível, lá, se não me engano, março, abril, no início do ano. O índice de atividade econômica, esse índice é o do Banco Central, que é um índice precursor, né? A partir daí,
eu vejo o que tende a acontecer com a nossa economia, com o PIB, só começa a desacelerar mais fortemente nos últimos meses. Tá? Por que isso é importante? Porque uma economia que cresce muito, ela reduz a capacidade ociosa, aumenta naturalmente a demanda e tende a ter uma inflação alta. Quando eu controlo esse movimento, a inflação tende a cair. E isso não é imediato. Eu já estou há um bom tempo com taxa de juros a 15% e eu tenho hoje a maior taxa de juros real, a segunda maior, desculpe, real do planeta. E aí entram algumas questões. Tá? Primeiro, a questão do resultado fiscal, que está levemente negativo, mas com a taxa de juros muito forte, eu tenho um resultado nominal, ou seja, a totalidade das contas públicas, com um déficit de mais de 8%. Isso significa um endividamento público maior. E aí, que coisa, né, a gente tem que considerar? De um lado, eu tenho taxa de juros elevada. De outro, eu tenho gasto público na economia, torneiras que dificultam o impacto dessa taxa de juros. Né? E o fato é que nos últimos meses cresceu o endividamento das famílias e, nesse caso, né, como é que deve fechar a economia esse ano? Né? Isso é uma previsão da CNI, viu, gente? A previsão do mercado, ela hoje está em 2,25%. A previsão da CNI é 2,5%. Tá? Então, vocês podem falar algo em torno de 2,5%, de 2,25% a 2,5% deve ser como a gente fecha esse ano. Uma indústria crescendo 1,8%, tá? Serviços que têm mais dificuldade mesmo para responder à taxa de juros, crescendo um pouco mais. E eu tive uma super safra que fez a agricultura crescer, a agropecuária, quase 10%, e, portanto, isso também dificulta a ação da taxa de juros. Consumo das famílias continua crescendo, e aí eu falei das tais torneirinhas. O que deve aumentar esse consumo? Ou concorrer para isso? Os diversos auxílios sociais, que são significativos já há algum tempo, não da agora, o nível baixo de desemprego, uma alta da massa salarial. Isso dificulta o combate à inflação, mas faz a economia crescer. Por outro lado, os juros altos, o endividamento alto e, por sua vez, gerando um maior comprometimento da renda, contribui para restringir o crescimento econômico e também para controlar a inflação. Tá?